juntos, porque essa noite é nada mais do que a sexta-feira, que a gente chama Sexta-feira da Paixão. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu sinto que ela tá estourando a luz. Pronto, melhorou, né? A luz não tá estourando tanto mais não. Essa é a Sexta-feira da Paixão, essa é a noite que a gente lembra que o Senhor morreu na cruz e morreu sob Pôncio Pilatos. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A gente vai se lembrar dessa morte de Cristo hoje e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre ela. Embora a gente não esteja junto, não esteja reunido no templo, nós estamos juntos aqui essa noite e esse é um tempo para a gente pensar no nosso Senhor, pensar no que Ele fez e se alegrar com isso. Vamos orar? Vamos orar todo mundo junto? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos essa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido. Nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco, anime o nosso coração nessa noite juntos, nesses minutos. Senhor, que a gente saia daqui encorajado a viver esses próximos dias, contentes no Senhor e frutíferos para o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Essa noite é a noite conhecida como a Noite da Paixão, né? Esse é um dia muito importante no calendário cristão. Todas as igrejas cristãs estão comemorando a Sexta-feira da Paixão. Mas por que essa noite, por que a morte de Jesus é um evento tão importante para nós? Porque desde os primeiros séculos da igreja, os cristãos dão tanta ênfase para esse acontecimento, a morte de Jesus, o Nazareno. Existe um credo chamado Credo Apostólico, é um credo criado ali nos primeiros séculos da igreja, que eram repetidos pelos irmãos. E dentro desse credo, existe um momento em que especialmente a morte de Jesus é mencionada. Eu vou ler esse credo para os irmãos. Esse credo é muito conhecido de muitos de vocês porque existem muitas comunidades cristãs que leem ele nos cultos. Existem hinos que a gente canta que são esse texto musicado. O Leonardo Gonçalves tem uma música com esse texto. Então ele vai ser muito conhecido para a igreja. E o credo diz assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Os irmãos, eles decoravam esse texto, né? No início da igreja, eles decoravam esse texto e eles faziam essa profissão de fé. É como se fosse uma série de verdades cristãs, as principais verdades cristãs reunidas num texto simples. É o credo apostólico, um conjunto das verdades cristãs, as principais, reunidas e dispostas de forma simples. E vejam, nele, os irmãos fizeram questão de escrever: creio em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, morto e sepultado. Por que era tão importante para os irmãos dizer que Jesus, o Messias, foi morto, crucificado e sepultado? Morto sob Pôncio Pilatos, crucificado e sepultado. Por que é tão importante, eles acharam tão importante dizer isso? Por que a igreja cristã não pode esquecer isso? E hoje a gente vai pensar em duas razões pelas quais a igreja cristã não pode esquecer de que Cristo foi morto, crucificado e sepultado. Existem pelo menos dois motivos pelo qual Cristo foi morto, crucificado e sepultado.
ajeitado. O irmão está tendo probleminha aqui, deixa eu dar uma ajeitada. Vocês estão ouvindo um som de chamada aí? Ou é só aqui do meu lado? Então, né? Pronto, passou. Existem duas razões pela qual esse evento é tão importante para nós. E a primeira razão que a gente vai citar hoje é porque quando Cristo morreu, o homem condenado foi morto junto com ele. E quando Cristo morreu, o homem do pecado foi destruído junto com ele. A morte de Jesus não foi uma morte aleatória. Ele não foi só mais um homem nazareno que foi morto sob o Império Romano, assim como milhares de outros homens nazarenos, assim como vários outros homens foram mortos pelo Império Romano. Ele foi um homem que foi morto de uma maneira especial. Eu vou colocar assim. Obrigada, Carol! Sumiu o som? Pronto. Desculpem, irmãos, é que a minha habilidade com as novas tecnologias é bem limitada, bem reduzida. Vamos lá. Porque por pelo menos duas razões essa morte foi importante. Porque quando Cristo morreu na cruz, o homem condenado foi morto junto com ele. Quando Cristo morreu na cruz, o homem do pecado foi morto junto com ele. Diferente das milhares de mortes humanas que já ocorreram, nessa morte em especial, uma coisa muito importante pela humanidade foi feita. Por toda a humanidade foi feita. O homem condenado foi morto, o homem do pecado foi morto. E a gente vai entender mais isso essa noite. A Bíblia ensina, lá no texto de Romanos, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai dar uma passeada pelos textos. A Bíblia ensina, no texto de Romanos, especialmente no capítulo 1, que todos os homens, eles pecaram contra Deus. O que a Bíblia diz é que os homens conheceram que existe um Deus, conheceram o eterno poder de Deus e conheceram também a sua natureza divina. Mas mesmo assim, eles preferiram trocar a glória do Criador pela glória das criaturas. E eles preferiram se entregar à injustiça e uma vida de impiedade, uma vida distante do Criador. É isso que a Bíblia nos ensina. Todos os homens fizeram isso. Todos. Dos judeus aos não-judeus. Se você é brasileiro, você fez isso. Se você é americano, você fez isso. Se você é italiano, chinês, japonês, você fez isso. Não só você, mas os fenícios no passado fizeram isso. Os assírios no passado fizeram isso. Os babilônicos no passado fizeram isso. Os bárbaros, os que não eram romanos, fizeram isso. Os romanos também fizeram isso. Todos os homens, a Bíblia diz, tendo um pouco de conhecimento de Deus, trocaram o conhecimento que eles tinham de Deus, desprezaram o conhecimento que eles tinham de Deus e preferiram amar as criaturas, preferiram se entregar à adoração das criaturas, preferiram viver uma vida de injustiça, de pecado, de impiedade. Todos os homens fizeram isso. E a Bíblia diz também que todos os homens receberam de Deus uma lei. Os judeus, eles receberam uma lei de uma forma especial. Lá no pé do Monte Sinai, Deus entregou uma lei escrita para o povo judeu. Ele falou diretamente do alto do monte com o povo que estava embaixo. Ele disse: Israel, eu te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. E depois Moisés subiu um monte e entregou para o povo, e recebeu de Deus uma lei que entregou para o povo. O povo judeu recebeu de Deus uma lei escrita. O que era essa lei? Era aquilo que eles deveriam fazer e não fazer, como eles deveriam viver. Então Deus entregou para os judeus uma lei escrita, uma forma de viver, um guia sobre como eles deveriam viver. E para aqueles que não eram judeus, Deus também entregou uma lei. Só que essa lei ela não foi dada verbalmente, ela foi escrita no coração dos homens. E mesmo que você não tenha ouvido ou sido ensinado nada sobre Moisés, a lei de Moisés, o Senhor Deus entregou para você uma lei e Ele gravou ela no seu coração.
E dentro do seu coração você sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Você sabe que você deve amar o bem e desprezar o mal. É isso que a Bíblia diz. Que todos os homens, então, eles conhecem um pouco de Deus, mas tendo conhecido assim um pouquinho de Deus, eles desprezaram o conhecimento que eles tinham de Deus e eles preferiram viver uma vida de injustiça e de pecado. E junto com isso, Deus entregou para os homens uma lei. Ele entregou para os homens um guia que dizia o que eles deviam e não deviam fazer. Aos judeus ele entregou uma lei especial. Ele entregou a lei dada a Moisés lá no pé do Monte Sinai. Quer dizer, Moisés estava em cima, o povo estava embaixo. Mas lá no Monte Sinai ele entregou uma lei escrita. E para aqueles que não eram judeus, Deus escreveu uma lei no coração deles. Então, os homens pecaram, mesmo sabendo que não deviam pecar, eles pecaram. E isso acontece desde sempre na história da humanidade. Hoje, a gente sabendo que deve fazer o bem, a gente não faz. E sabendo que deve rejeitar o mal, a gente não rejeita. Isso é independente da sua nacionalidade ou da época em que você viveu. E a Bíblia diz que essa lei que está gravada no nosso coração, ou aquela que foi dada a Moisés no Monte Sinai, ela diz uma coisa para nós. Ela diz para nós que nós somos culpados. Essa lei diz para nós que nós não conseguimos obedecê-la. Ela diz para nós que diante de Deus nós estamos culpados, nós somos injustos, nós estamos condenados. É muito interessante isso porque eu acho que não tem um ser humano na Terra que consiga se sentir completamente bem consigo, do tipo, estou fazendo tudo corretamente. Não há um ser humano sequer que consiga ter essa sensação. A sensação de estar em falta, ela é patente em qualquer ser humano. E eu acho que essa sensação de estar em falta que nos dá tanto medo da morte. Pensem só sobre o medo da morte. O medo da morte não é só o medo do desconhecido. Ele também é o medo do que vem depois. Ele é o medo de estar diante daquele que vai julgar os vivos e os mortos. O medo da morte, eu acredito sinceramente que ele é essencialmente isso. O medo de estar diante do justo juiz e se achar em falta. E por que a gente tem medo? Porque a gente sabe que está em falta. A gente sabe que está em falta. Não tem um ser humano que não saiba que está em falta. Todos estamos condenados diante de Deus, por fim. Fomos criados todos por Deus. Todos nos rebelamos contra Deus. Todos recebemos uma lei que nos informa. Estamos condenados. É isso que a Bíblia diz. E eu queria ler com vocês um trechinho de Romanos 3, que diz assim, Romanos 3:19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Ou seja, a lei foi entregue para nós, ela se aplica a nós também. Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus, é isso que a lei mostra. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém consegue fazer. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. É isso que está lá escrito em Romanos 3, do 19 ao 20. A lei nos diz, a lei nos informa, a lei que está gravada no nosso coração, a lei que está gravada na palavra de Deus, lá na Torá, ela nos informa, nós estamos condenados. E agora? Essa é a grande questão. Não há um ser humano sequer que esteja bem diante de Deus, que esteja aprovado diante de Deus. Nenhum. Não há um ser humano sequer que possa se colocar de pé diante do Deus vivo. Nenhum. Não há um ser humano sequer que possa deixar de temer a morte. Nenhum. Todos somos declarados culpados diante de Deus. É isso que a Escritura nos informa. Todos. A Bíblia diz que é maldito aquele que não for obediente a todo o livro da lei de Deus. Isso está escrito lá em Gálatas. Isso é uma escritura do Antigo Testamento, mas ele é citado por Paulo lá em Gálatas. É maldito aquele que não obedecer toda a lei de Deus. Todo ser humano está amaldiçoado por causa dos seus próprios feitos. Mas e aí? O que é que a morte de Cristo tem a ver com isso?
A boa notícia para nós é que Cristo se fez maldito no nosso lugar. A gente pode ler lá em Gálatas, Paulo dizendo que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ora, qual é a boa notícia da Páscoa? Qual é a boa notícia da morte de Jesus? É que eu e você, pecador, condenados por Deus, não precisamos mais temer a condenação. Porque a maldição que estava sobre nós foi posta sobre Cristo. E quando foi isso? Quando Cristo foi morto na cruz sob Pôncio Pilatos. Então vamos lá. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todo mundo foi criado por Deus e recebeu uma lei de Deus. E que essa lei de Deus informa para nós, homens, que nós estamos condenados. E qual é a condenação? A morte. E qual é a boa notícia que a morte de Jesus dá para nós, homens? Por que ela é tão importante para a humanidade? Porque quando Cristo foi morto na cruz, ele foi morto levando a maldição que todos os homens deveriam receber. Como assim? Como assim, Camila? É mais ou menos assim. Deus travou uma guerra contra nós. Deus estava em guerra contra nós. Imagina, quem pode resistir ao Deus vivo? Ninguém. Nós éramos inimigos de Deus. Nós íamos ser exterminados por Deus. Deus travou guerra contra nós. Mas o surpreendente é que nessa guerra nós prevalecemos. Você já viu alguém prevalecer numa guerra contra Deus? Não, ninguém. Isso não faz nenhum sentido. Deus é todo poderoso e você é uma formiga. Mas a Bíblia diz que Deus travou guerra contra nós, mas nessa guerra nós prevalecemos. Por que nós prevalecemos? Porque Cristo, ele foi esmagado no nosso lugar. Pense em 2 pelotões de guerra. 2. Aqui está Deus, aqui está você vai ser esmagado por Deus. E a grande questão é que Cristo se colocou na sua frente e foi esmagado no seu lugar. E você saiu livre daquela guerra como se fosse vitorioso. Deus travou guerra contra nós, mas nós prevalecemos nessa guerra. Mas não por causa das nossas forças, mas porque Cristo foi esmagado no nosso lugar quando ele morreu lá na cruz. Então, qual é a primeira boa notícia da Páscoa? Alguém está me perguntando aí a referência do texto de Gálatas. Deixa eu pegar aqui, irmão, só um segundo. Gálatas 3, do versículo 13 até o versículo 14. Pronto. Então, qual a primeira boa notícia que a morte de Jesus traz para nós? É que quando aquele nazareno, aquele homem que viveu em Nazaré e cresceu em Nazaré, morreu, não foi uma morte comum. Aquela morte não foi a morte de mais um que morreu debaixo das ordens do Império Romano. Aquela morte foi a morte que carregou toda a maldição que a humanidade deveria receber. Então você, homem condenado, mulher condenada, a sua condenação foi levada por Cristo na cruz. A sua condenação foi levada por Cristo na cruz. Então você, eu, qualquer um que tenha medo da morte, que tenha medo de estar diante do Deus vivo, não precisa mais ter medo. Porque você que sabe que é condenado, que sabe que faz tudo errado e que se for colocar diante de Deus você morre, você não precisa mais ter esse medo. Porque a sua condenação foi pregada na cruz, quando Cristo foi morto lá na cruz. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, irmãos, porque às vezes a gente não se lembra dessa verdade espiritual, a gente não se lembra dessas coisas e a gente continua a ter medo de Deus. A gente tem medo da condenação. Mas o que a Bíblia diz é que o homem condenado foi pregado na cruz. O homem que estava para ser condenado por Deus, o homem condenado foi pregado na cruz quando Cristo foi morto. Então, por que a morte de Jesus é importante?
É um evento excepcional na história do mundo, porque quando Cristo morreu na cruz, foi pregado na cruz o homem condenado. Então, nem você nem eu precisamos mais ter medo da condenação, porque o homem condenado, a Camila condenada, o irmão Francisco condenado, o pastor Emanuel condenado, já foi morto e pregado na cruz. A sua condenação já foi levada. E é por isso que Paulo pode cantar, ele pode celebrar lá em Romanos 8, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, se você foi unido a Deus, quando creu em Jesus e pelo batismo, você pode ficar tranquilo, porque a sua condenação já foi levada por Cristo, quando ele foi morto lá na cruz. Então você, a sua morte, que você pensa que está para vir às vezes, a sua condenação, sua punição, ela já foi paga lá atrás. Já foi. Você não vai ser condenado uma segunda vez, porque você já foi condenado lá atrás. Antes de você nascer, você já foi condenado. Você já foi morto. Mas você não sabe por quê? Porque não foi a sua pessoa, foi Cristo. Cristo foi esmagado no seu lugar. Amém? Estamos juntos? Então, qual é a primeira coisa que é importante a gente saber sobre a morte de Jesus? É que quando Cristo foi morto, o homem condenado por Deus foi morto junto. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Ele foi maldito no nosso lugar. E o que é que a gente pode aprender mais? O que é que a gente pode saber mais sobre a morte de Jesus? É que além de o homem condenado ter sido pregado na cruz, o homem do pecado também foi pregado na cruz. Antes disso, eu queria só citar um outro texto que informa essa primeira verdade para nós, que é um texto lá de Colossenses, versículo 2 e 13, que diz assim, que ali na cruz, Deus cancelou o registro de acusação que estava contra nós, removendo e pregando na cruz. Vejam só, irmãos, a Bíblia fala isso repetidas vezes. O homem e a mulher condenados já foram destruídos. Já foram destruídos. Quando Cristo foi morto, ele levou a condenação, a sua condenação que seria futura. Então hoje a gente pode respirar aliviado. A gente não precisa mais ter medo, a gente pode respirar aliviado. A gente pode viver alegremente, viver em paz. Porque não tem mais nenhum processo jurídico contra nós no tribunal de Deus. Não tem mais. Você está aí vivendo, e aí você pecou hoje, você pensa, meu Deus, vou morrer amanhã. Vou ser condenado no dia de juízo. Não, você não vai ser. Você não vai ser condenado no dia de juízo. Porque você já foi condenado. Você já foi condenado. A sua pena, ela já foi paga. Você foi crucificado por Deus. Lá na cruz de Cristo. Você foi crucificado com Cristo. Vocês conseguem? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender a profundidade disso. O seu pecado presente, o seu pecado futuro, eles já foram punidos por Deus. Já foram punidos. Não tem mais condenação. Porque a condenação foi pregada na cruz. Você foi morto com Cristo lá naquela cruz. Morto com Cristo na cruz. Não foi só ele, foi você. Você foi morto com Cristo na cruz. A Camila condenada, o Emanuel condenado, a Rebeca condenada, já foram mortos, já pagaram a pena quando Cristo foi esmagado. E agora a gente pode viver em paz e livre. Enfim, vamos ao ponto 2. E qual é outra coisa que a gente pode saber sobre a morte de Jesus? Além de que o homem condenado já foi morto, já foi punido. É que o homem do pecado também foi morto. Como assim? O que é que eu quero dizer com o homem do pecado? Eu quero dizer o homem escravo do pecado também foi morto. Às vezes a gente só sabe, a gente só lembra que a nossa condenação foi levada. Mas a gente também precisa lembrar que o senhorio do pecado também foi levado. Como assim o senhorio do pecado? É muito comum que a gente diga
Ah, irmãos, mas eu sou muito fraco. A carne é fraca, eu peco. E às vezes a gente se habitua ao nosso pecado. Mas o que a Bíblia diz é que quando Jesus foi morto, o homem condenado foi morto com ele, mas também o homem do pecado foi morto com ele. O homem escravo do pecado foi cravado com Cristo na cruz. E a gente pode ver isso lá no texto de Romanos 6. Vamos lá juntos? Romanos 6, 1 ao 14, a gente vai ler, é uma leitura bem longa. Dá um tempinho aí pra vocês. Vamos lá. Pois bem, devemos continuar pecando para que a graça de Deus se mostre... Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele na sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Pois quando morremos com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora Ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Vamos lá, irmãos. A gente quase sempre não se lembra dessa verdade bíblica. Quando Cristo foi morto na cruz, o nosso homem condenado foi pregado na cruz. A nossa condenação foi pregada na cruz. Mas também foi pregado na cruz o domínio do pecado sobre nós. O homem escravo do pecado também foi pregado na cruz. Nós somos unidos a Cristo por Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o seu Espírito, o Espírito de Cristo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo quando nós recebemos o Espírito de Cristo. Nós fomos unidos a Cristo. Quando nós cremos nele, nós recebemos o seu Espírito e fomos unidos a ele. E quando isso aconteceu, nós fomos unidos a Cristo. Deus esmagou a nossa condenação. Deus liberou a gente da condenação. Porque Cristo já levou a condenação. Então a gente foi livre da condenação. E Deus também tirou de nós o domínio do pecado sobre nós. Era um jugo que existia sobre nós, era o jugo do pecado. Existia um Senhor que dominava nessa vida, e era o pecado. Paulo fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, quando a gente peca, a gente é envolvido pela impureza e a gente se torna escravo do pecado. Quanto mais a gente peca, mais a nossa mente é cauterizada e mais dominado pelo pecado a gente se torna. E cada ser humano, antes de ser unido a Cristo, ele é dominado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. Mas quando a gente foi unido a Cristo por Deus, quando a gente creu e recebeu o seu Espírito, Deus liberou a gente do domínio do pecado. Então era como se a gente tivesse
um motorista que guiava o nosso carro. E que motorista era esse? A nossa natureza pecaminosa. A gente pecava e não podia parar de pecar. Mas aí, Deus, quando nós somos unidos a Cristo, nós recebemos o seu Espírito, Ele arrancou esse senhor, que era o pecado, da direção do nosso carro e colocou o Espírito Santo. E agora não existe mais esse senhorio do pecado sobre nós. Quem está dirigindo o nosso carro é o Espírito Santo. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não considera isso na nossa vida. É que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não dirige mais o nosso carro. Deus arrancou de nós o domínio do pecado sobre nós. Olha só, vamos considerar as palavras que Paulo usa. Vamos considerar bem as palavras que Paulo usa. Vamos lá. E lá no versículo 6, sabemos que nossa natureza, velha natureza, foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Libertos do poder do pecado. Vamos lá, de novo. Paulo fala isso mais uma vez, versículo 10. Quando ele morreu, quando Cristo morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o quê? O poder do pecado. Então, quando Cristo foi morto, a nossa natureza pecaminosa, essa que não pode parar de pecar, também foi morta, também foi crucificada, também foi destruída. Aí você pode pensar, mas Camila, eu peco. Eu fui unido por Deus eu fui unido a Cristo. Eu estou unido a Cristo, eu criei em Cristo, eu recebi o Espírito, mas eu continuo pecando. É certo que sim, irmão. É certo que a gente ainda peca. Mas o que a Bíblia nos informa é que Deus colocou como novo Senhor das nossas vidas o Espírito Santo. E esse Espírito é poderoso para produzir em nós justiça e santidade. Justiça e santidade. A gente não tem mais a desculpa de dizer, oh, como eu sou fraco, como eu não consigo vencer meu pecado, como eu estou entregue ao pecado, como eu sou frágil. Não, a gente não tem mais essa desculpa, porque Deus destruiu o poder do pecado sobre nós. Ele destruiu, ele cravou na cruz a nossa natureza pecaminosa quando Cristo morreu na cruz. E ele deu para nós algo que pode nos dar capacidade de vencer o pecado, que é o Espírito Santo. Tem um texto muito interessante, que é aquele... A gente está lendo o texto do capítulo 6 de Romanos, e tem um texto que geralmente ele é usado pelos irmãos, não pelos irmãos, eu não estou dizendo pelos irmãos, mas às vezes ele é usado para justificar o pecado. É coisa tosca, né? Mas às vezes ele é usado para dizer, poxa, como eu posso continuar pecando, tá vendo? Que é aquele texto de Romanos 7. Mas a gente vai dar uma olhada nele pra gente perceber que o que Paulo está dizendo é, olha só, eu percebo que existe uma lei em mim que opera a morte, que é a lei do pecado. Quem vai me livrar da lei do pecado? E Paulo conclui dizendo, graças a Deus por Cristo. Vamos dar uma olhada nele? Romanos 7, versículo 14. Paulo fala nas palavras de como se fosse o meu lírico, muito do que ele já vem dizendo, desenvolvendo ao longo do texto de Romanos. Então, as verdades que estão aqui no capítulo 7, nesse trecho que a gente vai ler, ele já discorreu no capítulo 2, 3, 4. É como se ele estivesse falando através de uma voz de uma pessoa, né, de um eu lírico. Vamos lá. Versículo 14, 7:14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Eu sei o que é certo, mas eu não faço, né? Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa, a lei de Deus é boa. Paulo já vinha dizendo isso. Portanto, não sou eu quem
Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Paulo tinha acabado de dizer no capítulo 6 que aquele que peca se torna escravo do pecado. Ele não consegue sair daquele ciclo de pecado. Vamos lá. Versículo 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas eu não posso. Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. Então, se eu faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu descobri essa lei na minha vida, Paulo vai dizendo. Quando quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim. Ele está falando do escravo do pecado, certo? Eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como eu sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Escutem, irmãos. Como eu sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? E qual é a resposta de Paulo? Quem vai me libertar? Quem vai me libertar do corpo dominado pelo pecado? Ele diz, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus. Mas por causa da minha natureza pecaminosa, eu sou escravo do pecado. Capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele retoma a ideia de que Cristo salva, né? Que ele colocou no versículo 25. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Aquilo que ele já disse, né? No versículo, capítulo 2, capítulo 3. A lei foi dada, mas ela só diz pra gente que a gente é condenado. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A gente vai ler um pouco mais para a gente poder falar sobre isso fincado aqui nesse texto. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas de natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade Olha só o que Paulo está dizendo. Existem pessoas que são controladas pela natureza humana e elas são escravos do pecado. Mas vocês foram unidos por Deus, foram unidos a Cristo por Deus, quando vocês creram, quando vocês foram batizados. Deus libertou vocês da escravidão do pecado e Ele deu a vocês o seu Espírito. É isso que Ele vem dizer no capítulo 6. Ele deu a vocês o seu Espírito. O homem da natureza pecaminosa é esse homem que não consegue se libertar do pecado, esse que Paulo está falando. E aí Paulo diz, mas graças a Deus, porque Deus nos deu Cristo. E quando nós somos unidos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Cristo em nós. E o Espírito de Cristo em nós faz com que a gente possa agradar a Deus. Né? A natureza humana, ela leva à impiedade, ela leva à morte. Mas o Espírito de Deus leva a gente a agradar a Deus. O final do versículo 9 diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Deus, a ele não pertence. Perdão, deixa eu achar o próximo aqui. Não, vamos continuar por aqui, só onde a gente estava. Então, quando Deus nos deu o seu Espírito, Ele também nos deu capacidade para glorificar a Deus. Porque o Espírito controla a mente e isso resulta em vida e paz.
Então existe uma distinção entre dois homens. Existe o homem natural que não foi unido a Cristo, existe o homem que foi unido a Cristo na sua morte. E esse homem recebe um espírito que conduz a mente, os sentimentos e as ações para agradar a Deus. Então, quando Cristo foi morto na cruz, foi morta a nossa condenação também. O nosso homem condenado foi morto na cruz. Nós fomos crucificados, condenados com Cristo. Nós somos crucificados com Cristo lá na cruz, quando Cristo foi crucificado. Quando ele foi esmagado, nós fomos esmagados, nós fomos condenados. Então, por isso que, embora a gente peque hoje, não vai ter condenação futura, porque a gente já foi condenado. Mas também, quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo foi pregado na cruz, a nossa natureza pecaminosa, que não consegue parar de pecar, também foi morta, também foi crucificada. O domínio do pecado sobre nós também foi crucificado. O homem do pecado, que não pode parar de pecar, foi crucificado também. E nós fomos libertos por Deus para viver uma vida de justiça e santidade, no poder do Espírito. Eu não sei se os irmãos podem me dar um feedback, eles estão conseguindo acompanhar bem isso, se está ficando compreensível. Porque às vezes, irmãos, a gente ignora essas duas coisas. Que quando Cristo foi morto na cruz, Deus nos liberou da condenação e nós também fomos capacitados para justiça e santidade na vida presente. Então, se a gente peca hoje, a gente deve pedir socorro ao Espírito Santo para que ele nos dê capacidade para vencer o nosso pecado presente. Porque o Espírito que habita em nós, ele é poderoso para nos ajudar a vencer o pecado. Ele já nos libertou do poder do pecado, das amarras que o pecado nos prendia, em que as amarras do pecado nos prendiam. O Senhor deseja que nós sejamos santos em toda a nossa forma de viver, em toda a nossa forma de pensar, sentir e agir, porque isso traz glória a Deus. É isso que Jesus diz, né? Que quanto mais a gente vive de forma justa, mais Deus é glorificado diante das pessoas. Deus deseja que a gente seja santo diante dele, que a gente viva uma vida de justiça diante dos homens, porque isso vai trazer glória a ele. E ele nos deu o seu Espírito, ele nos libertou do domínio do pecado, nos deu o seu Espírito para que a gente seja assim, para que a gente seja santo para ele. Santo e sem culpa diante dele. Então, quais são as duas coisas importantes nesse dia para a gente celebrar? Quando a gente pensa na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, o homem condenado foi morto junto com ele. O homem e a mulher condenada foram mortos junto com ele. Você não precisa mais ter medo do futuro. Você não precisa mais ter medo de Deus. Você não precisa mais ter medo do dia da ira. Você não precisa mais dormir preocupado, angustiado, pensando que pode ser destruído por Deus. Você não precisa mais. Porque quando Cristo foi morto na cruz, você estava sendo morto. Nós estávamos em guerra contra Deus, mas nós prevalecemos. Porque Cristo foi esmagado no nosso lugar. Além do homem do pecado ter sido pregado, o homem condenado ter sido pregado na cruz, o homem do pecado também foi pregado na cruz. A gente não precisa mais viver pecando. O Senhor nos libertou do domínio do pecado e nos deu um Espírito que é capaz de produzir em nós santidade e justiça diante de Deus. Então, que hoje a gente viva em paz, que a gente passe os nossos dias em paz, celebrando ao Senhor, porque não há mais condenação para os que estão unidos a Cristo. E também não há mais uma vida de degradação para os que estão unidos em Cristo. Nós podemos crescer em justiça, crescer em bondade, crescer em mansidão, crescer em paciência. Nós podemos, irmãos, porque nós não estamos lutando sozinhos. Nós temos um novo Senhor, o Espírito, que é capaz de produzir justiça em nós. Agora vamos lá. Somente se a gente pedir ajuda ao Espírito, se a gente orar pedindo do Senhor auxílio, é que a gente vai conseguir vencer, certo? A gente precisa pedir auxílio ao Senhor, que o Espírito nos auxilie a vencer o pecado. Mas nós podemos viver melhor. Nós podemos viver de forma justa diante de Deus e diante dos homens. Gradativamente, né? Gradativamente. Isso vai sendo aos poucos. Hoje a gente vence a nossa impaciência. Amanhã a gente vence o nosso orgulho.
no outro dia a gente vence o nosso coração irritadiço. Mas dia a dia o Senhor vai nos transformando de glória em glória, nós vamos crescendo e nos parecendo cada vez mais ao Senhor. Então que hoje a gente viva em paz, alegre, porque não tem mais cédula, não existe mais uma carta de acusação contra nós, já acabou, porque Cristo foi condenado no nosso lugar. E também porque a gente pode ter esperança de crescer em santidade diante de Deus, porque a gente foi libertado do poder do pecado e recebeu o Espírito que nos capacita para isso. Então que hoje a gente celebre a morte do nosso Senhor, porque quando Cristo morreu, nós também fomos crucificados com Ele. Fomos crucificados e nós somos crucificados porque fomos condenados lá atrás, nele. Nós somos crucificados porque a nossa natureza pecaminosa foi morta com Ele. E agora a gente pode viver em paz, justiça e santidade diante de Deus. Amém. Era isso. Me desculpem os atrapalhos, eu não sou muito habilidosa com redes sociais. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças por esse momento de lembrar da tua morte. Lembrar que quando o Senhor morreu, nós estávamos sendo mortos. Nós, Senhor. Nós estávamos sendo cravados na cruz. Nós. Então a gente não vai ser condenado mais no futuro. Muito obrigada por isso. Porque nós já fomos mortos em Cristo. Fomos mortos com Cristo. E agora a gente não precisa mais ter medo do Senhor e ter medo da condenação futura. Porque Cristo foi esmagado no nosso lugar. Obrigada, obrigada. Senhor, nós queremos também te agradecer, Senhor. Porque lá atrás o Senhor também destruiu o império, o poder do pecado sobre nós. Esse poder que nos angustia, que nos constrange, que nos deixa mal todos os dias. O Senhor esmagou, Senhor, o poder do pecado sobre nós. E o Senhor nos deu o seu Espírito, que é capaz de produzir em nós justiça e santidade. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua morte. Muito obrigada pelo que o Senhor fez lá na cruz. Que a gente possa se lembrar dessas coisas todos os dias e viver em paz, viver alegre e viver esperançoso, Senhor. Viver esperançoso no Senhor. É isso que a gente pede. Que a gente cresça em justiça para a glória do teu nome, para o testemunho do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Uma boa noite para vocês.